Oi pessoal, beleza? Hoje na aula o que nós vamos fazer é a leitura, interpretação e a problematização e alguns comentários da Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é um texto que está no livro 7 da obra República do Platão, que é uma obra dividida em 10 livros, que são basicamente 10 capítulos, em que cada capítulo problematiza alguns temas referentes à República Platônica e o modo como Platão concebe essa cidade ideal teorizada por ele. Então vamos lá, não vamos demorar e vamos ler o livro 7, que é a Alegoria da Caverna, beleza? Eu não vou ler o texto na íntegra, eu vou pular algumas partes e vou selecionar aquilo que é interessante. Se você quiser encontrar o texto na íntegra, a Alegoria da Caverna inteira, ela está no portal da filosofia.webnode.com, que eu vou colocar o link aqui embaixo para você, e aí você consegue ler e acompanhar a aula ou ler a Alegoria da Caverna completa depois dessa aula aqui, beleza? Vamos lá. Livro 7, Alegoria da Caverna. Depois disso, prossegui eu. Imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é o Sócrates. E aí eu já faço a primeira pausa no texto para a gente interpretar um ponto que é central dentro da Alegoria da Caverna. Por quê? Vamos lá. Imagina a nossa natureza relativamente à nossa educação ou falta. Me parece que o tema central da Alegoria da Caverna, então, é a questão da educação, da formação, ou então de um conceito teorizado pelo Platão, que não é só dele, que é uma noção de formação dos gregos chamada paideia. A paideia envolve a noção de cultura. E para isso eu peguei um dicionário de filosofia de um autor chamado Nicola Abaniano, e nele ele explica o que é cultura e a importância da cultura para a política dentro da filosofia grega antiga. E aí eu vou ler o trecho que nos interessa. Nesse dicionário, o Abaniano está discutindo a questão da natureza e a questão da cultura dentro desse contexto grego. Ele vai dizer basicamente o seguinte: a paideia teve duas características constitutivas, quer dizer, esse ideal de formação tem duas características importantes. A primeira é a estreita ligação com a filosofia, na qual se incluíam todas as formas de investigação. Quer dizer, a educação ela tem a ver com a filosofia porque ela é uma forma também de investigação do homem. A segunda é a estreita ligação com a vida social. Ponto. Em primeiro lugar, para os gregos, o homem só podia realizar-se como tal através do conhecimento de si mesmo e do seu mundo, portanto, mediante a busca da verdade e de todos os domínios que lhe dissessem respeito. Em segundo lugar, agora nos interessa mais, o homem só podia realizar-se como tal na vida da comunidade, na polis. A República do Platão é a expressão máxima da estreita ligação que os gregos estabeleciam entre a formação dos indivíduos e a vida da comunidade. E a afirmação de Aristóteles, aí é um bônus para nós, de que o homem é por natureza um animal político, tem o mesmo significado, quer dizer, são interpretações diferentes, são formas diferentes de ver, mas o mesmo significado, de que a educação, a formação, ela tem uma importância para a construção da cidade, beleza? Mas num outro aspecto, a natureza humana de que se fala não é um dado, um fato, uma realidade empírica ou material já existente, independentemente do esforço de realização que é a cultura. Aí vem algo muito importante para o Platão também. Só existe como fim ou termo do processo de formação cultural. É, em outros termos, uma realidade superior às coisas e aos fatos. É uma ideia no sentido platônico, um ideal, uma forma que os homens devem procurar, realizar e encarar a si mesmos. Isso significa dizer que para o Platão, a Alegoria da Caverna é mais do que um texto de como a política deve ser, mas é um texto de como a política poderia ser, como esse ideal de formação deveria encaminhar. Então, antes da nossa história da Alegoria da Caverna, antes de explicar a história daqueles prisioneiros que ficavam vendo as sombras, é muito importante você notar que a Alegoria da Caverna é um texto para mostrar como as coisas deveriam ser, como elas podem ser num futuro, caso as coisas se realizem plenamente na educação. E aí eu vou continuar a leitura do texto, beleza? Vamos lá. Suponhamos, e aí o Sócrates começa efetivamente falando sobre essas pessoas que estão presas, ele começa a contar a história, a alegoria. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta.
Então estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões, das correntes. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência por trás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro no gênero dos tapumes que os homens colocam diante do público, para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Quer dizer, nesse primeiro momento, a descrição do Sócrates é a seguinte: tem homens no fundo da caverna, no interior, na parte mais baixa, olhando sombras, e essas sombras, elas são reflexos de uma fogueira e de homens que projetam todo tipo de objeto sobre a frente dessa fogueira. Então, muita atenção, aquilo que faz a sombra no interior da caverna não é o sol, é a fogueira projetada através desses objetos, beleza? O Glauco responde, o interlocutor do Sócrates: estou a ver, disse ele. E o Sócrates replica: visiona também, ao longo desse muro, homens que transportam toda espécie de objetos, que ultrapassam estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda espécie de lavor. Como é natural, dos que o transportam, uns falam, outros seguem calados. E aí o Glauco responde para o Sócrates: estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses que tu falas, observou eles. E aí o Sócrates vem com um tapa na nossa cara, né? Porque ele diz assim, são semelhantes a nós. Inclusive o Saramago, José Saramago, escritor português, tem um livro chamado A Caverna, e ele, num trecho final da caverna, ele finaliza fazendo uma crítica ao nosso sistema com essa mesma frase, assim, alguém, supostamente o Glauco, dizendo: olha, que estranhos prisioneiros que você está vendo dentro desse apartamento, dentro desse prédio. E aí o Saramago, representado pelo Sócrates, né, ele responde assim: são criaturas semelhantes a nós. Beleza? Quer dizer, o Sócrates, ele não está descrevendo alegoricamente, o Platão não está descrevendo alegoricamente uma situação que iria existir, mas ele está descrevendo uma situação que efetivamente existe, né? Ele está criando um ideal político que tenta ultrapassar essa barreira daquilo que agora é real, daquilo que existe, do estado presente, beleza? Em primeiro lugar, pensas que nessas condições eles tenham visto de si mesmos e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Glauco responde: como não, se são forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida? E os objetos transportados, diz o Sócrates, não se passa o mesmo com eles? O Glauco responde: sem dúvida, replica o Sócrates. Então se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear os objetos reais enquanto designavam o que viam? É forçoso. Sócrates: e se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo, quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? O Glauco responde: por Zeus que sim. De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos. E aí, o Sócrates continua: considere então o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados de sua ignorância. Quer dizer, a condição de quem está no interior da caverna é uma condição de ignorância. Nós estamos falando do quê? De epistemologia, nós estamos falando de conhecimento em Platão. A ver-se regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Olha só, me parece que o Platão tem uma tese central sobre a natureza humana aqui, porque ele está dizendo assim, imagina se eles regressassem à sua natureza. Quer dizer, a natureza do homem é a natureza fora da caverna e não no interior da caverna. O interior da caverna é uma condição de alienação, é uma condição de escravidão que o homem se encontra. E aí ele está dizendo: logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, e a voltar o pescoço e andar e olhar para a luz, ao fazer tudo isso sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade voltar para objetos mais reais? E se
E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passava, o forçasse com perguntas a dizer o que era, não te parece que ele se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que agora eles encontravam? Muito mais, afirmou. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, ia doer-lhe os olhos e ele ia se voltar para buscar refúgio junto aos objetos para os quais podia olhar e julgaria ainda assim que esses eram, na verdade, mais nítidos do que aqueles que o mostravam? Seria assim, disse o Glauco. E o Sócrates responde: e se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme e não o deixassem fugir antes de arrastarem até a luz do sol? Não seria natural que ele se doesse e se engastasse por ser assim tão arrastado e depois de chegar à luz com os olhos deslumbrados nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dissemos serem os verdadeiros objetos? Não poderia, de fato, pelo menos de repente. E aí o Sócrates responde: precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior, o mundo inteligível, o mundo das ideias. Quer dizer, é o processo de subida, de ascese do filósofo frente ao conhecimento, frente à justiça, frente à política e à educação. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso para as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água e, por último, para os próprios objetos. Quer dizer, é um processo gradativo, gradual de conhecimento, de compreensão, de contemplação desse mundo das ideias. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e a lua, mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Pois não, diz o Glauco. E aí o Sócrates diz: finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, não já a sua imagem na água ou em qualquer sítio, mas a ele mesmo no seu lugar. Quer dizer, esse habituar-se, essa questão da luz, são temas e conceitos centrais para o Sócrates. E aí vamos continuar. Depois já compreenderia acerca do Sol que ele é a causa das estações e os anos e tudo que dirige o mundo visível e que é o responsável por tudo aquilo que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. Aí o Sócrates ele diz basicamente o seguinte: e se o filósofo, a pessoa que saiu, ele lembrasse dessa habitação primitiva dele, você não acha, o Sócrates responde, que ele não deploraria os outros? E aí o Glauco diz: com certeza. E aí o Sócrates diz assim, ó: imagine então o seguinte, e aí que eu pulei, tá? Eu tô no 516E. Imagina ainda se o seguinte: se o homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza. Se fosse necessário julgar aquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros, no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista, e o tempo de se habituar não seria pouco, acaso não causaria o riso e não diriam dele que, por ter subido ao mundo superior, estragara a vista e que não valia a pena tentar a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até acima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam sem dúvida, confirmou ele. Escuta, por que então o filósofo ele tem a função dentro da cidade, o dever, a incumbência de voltar para dentro da caverna e avisar aqueles prisioneiros que aquilo que eles estão vendo é cópia, é aquilo que degenera, é aquilo que não é real, é aquilo que é representação? Já eu vou ler um fragmento de um comentador do Platão que fala sobre isso. Meu caro Glauco, esse quadro, prossegui eu, deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e à luz da fogueira que lá existia à força do sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira. Pois, segundo entendo, no limite daquilo que pode ser conhecido, uma palavra-chave, cognoscível,
é que se avista a custo a ideia do bem. Quer dizer, quando você conhece o mundo inteligível, aquilo que pode ser cognoscível, você conhece por empréstimo a ideia de justiça, a ideia de bem, a ideia de belo. Vamos lá. E uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular e na vida pública. Vamos lá, para a leitura do último comentador do Platão, em que ele vai dizer o seguinte: uma questão pode ser lançada a nós. Se o filósofo desce, ele desce para se sacrificar em nome da cidade, ou tem algumas nuances mais interessantes do que simplesmente isso? E aí, o retorno do filósofo é necessário a fim de que todo o Estado se torne feliz. Com isso, Platão se coloca sob suspeita de defender apenas a felicidade do todo, em detrimento da felicidade do indivíduo. Todavia, essa objeção só se justifica sob certas condições. Se os filósofos devem cuidar da ordem e da felicidade da polis, então devem ensinar as próprias pessoas e colocá-las em uma ordem a partir da qual provém a sua felicidade. Parece que a palavra felicidade ela é chave não só para entender o Aristóteles, mas para entender também a filosofia política do Platão. E aí o filósofo, ele desce, não é para garantir só a sua felicidade, ou para se sacrificar em nome da cidade, mas ele desce para ele garantir a felicidade da coletividade, assim como as outras classes têm as funções próprias para garantir a felicidade dentro da cidade. Mas a pressuposição para isso é a libertação do indivíduo das sombras projetadas nas paredes da caverna, dos julgamentos errôneos e das ilusões. Então, os filósofos devem auxiliar na libertação e na conversão do olhar. Qual é a função do filósofo, então? Auxiliar na libertação e na conversão do olhar das pessoas que vão do interior da caverna e das sombras gradativamente para o mundo inteligível. Alguns temas são importantes na alegoria da caverna e elas foram salientadas hoje. A primeira, o tema central da alegoria da caverna não é só a questão do conhecimento. Por se tratar de um texto mítico, alegórico, a alegoria da caverna ela tem a capacidade de abarcar vários temas. Um deles é a questão da educação, da cultura, que é expressa através da palavra paideia, que é um ideal de formação do homem grego. Essa formação, esse ideal, ele está explícito nesse trecho da alegoria da caverna. Além de significar um texto de ascese rumo ao conhecimento, a alegoria da caverna também é um texto que expressa o modo como a sociedade, a cidade, deve conhecer, mas ela deve se organizar através dessas classes. Quer dizer, quem deve organizar isso é quem simbolicamente saiu da caverna e voltou para avisar, para organizar, para estruturar essa cidade de maneira harmônica e ordenada. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês gostem. Valeu, tchau!